everybody, I'm Teacher Caroline Medeiros e hoje nós vamos estudar o Simple Past Irregular Verbs. Bom, então vamos lá. Para que serve? Para que eu uso o Simple Past? A gente fala do Simple Past quando a gente precisa utilizar uma ação, se referir a uma ação que ela aconteceu no passado e lá mesmo ela ficou. Ela foi concluída no passado, num momento, num tempo específico. Tá? São verbos, os irregulares no caso, são verbos que não seguem regra nenhuma, como o próprio nome diz. Cada um tem a sua forma própria. Bom, e a diferença? Qual é a diferença dos regular para os irregular verbs? Bom, os verbos regulares vão seguir aquela regra, para quem não lembra. A regra geral é colocar ED no final do verbo. Se terminar em E, eu coloco D. Se terminar em consoante mais Y, eu tiro Y e coloco IED. Isso é só uma passada geral, tá? Então, essas marquinhas acrescentadas ao final do verbo, mais uma informação de passado, um advérbio de tempo, vão transformar a frase para o passado. Por exemplo, I played piano yesterday. Quer dizer, vogal Y, não tem nenhum tipo de regra para vogal Y, eu fui lá e acrescentei a regra geral, ED, e logicamente o momento específico do passado foi ontem. Eu toquei piano ontem. Isso é só para a gente fazer uma comparação entre os dois tempos. Os irregulares, como eu falei, ele não tem regra não. E aí, professora, o que é que eu faço? Tem que queimar a pestana, tem que estudar, tá? She wrote a letter last night. Ela escreveu uma carta a noite passada, ó. Não tem D, é D e é D. A mamata acabou, tá? Então, o wrote é o passado simples do verbo write, que é o verbo escrever. Então, geralmente, a gente tem uma tabelinha que a gente encontra nos livros didáticos, a gente pode encontrar na internet, que tem o base form, que é a base, né, do verbo write, escrever. Tem a forma no simple past, wrote, escreveu, vai concordar com o sujeito da frase. E tem o past participle, é written, é um tipo verbal, é um tempo verbal que você vai utilizar junto a outros verbos auxiliares, geralmente nos tempos perfeitos. Bom, eu coloquei aqui uma listinha só de demonstração. Ah, mas essa lista tá grande. Tá não, meu bem, você não viu nada ainda. A lista é grande, por isso você precisa ter intimidade com textos, você precisa ter intimidade com a língua inglesa, porque você vai absorvendo aos poucos, ninguém vai memorizar de uma hora para outra. Então, nós temos o base form, que é a forma normal, né, a forma de base do verbo, e o past tense, que é a forma no passado, que é isso aqui que vai interessar a gente hoje. Certo? O particípio, como eu falei, vai se referir mais aos tempos perfeitos, então não vai vir ao caso, mas vocês vão encontrar sempre uma tabelinha com esse trio aí. Então, no presente simples, eu coloquei um exemplo para vocês. We know Bob. Nós conhecemos Bob. Então, como é que fica no simple past? Eu tenho aqui o verbo know, que é saber, conhecer. Também, geralmente, nessas tabelas, você vai ver as traduções. Know. Então, não tem aquela coisa de colocar a marquinha no final, porque as regras acabaram. Cada um por si agora. Então, qual é a forma no passado do verbo to know? Know é knew, certo? Então, we knew Bob this morning. Então, para passar do presente para o passado, além de fazer a troca do verbo, eu preciso ter um advérbio de tempo. Como eu falei, o simple past acontece em um determinado momento do passado. Certo? Então, nós conhecemos Bob esta manhã. Tá? Então, assim eu fiz a conversão do presente para o passado com o verbo irregular. A gente vai precisar consultar a tabela. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês é na forma afirmativa. Certo? Agora, a gente vai ver a negative form. Se na afirmativa a gente aprendeu a usar da base form, o past tense, agora a gente vai inverter. Calm down. Bom, primeiro a gente vai precisar de um auxiliar
Para negar uma frase, eu preciso de um auxiliar. Então, o auxiliar que indica passado é o did. E o que nega é o not. Então, essa é a forma comum, a forma contraída, didn't, muito utilizada na linguagem oral por ser mais rápida. Então, quando eu tenho aqui um exemplo na forma afirmativa, they went to the party last week. Eles foram à festa semana passada. Então, went é a forma passada do verbo go. Então, eu preciso saber. Por quê? Quando eu utilizar o meu auxiliar antes do verbo, o próprio auxiliar já tem a informação de passado. Did é auxiliar de passado. Ele quer dizer, ó, quem está aí na minha frente está no passado. Então, em inglês eu não faço nada duas vezes. Eu não vou ter um auxiliar de passado, mas um verbo no passado. Eu não posso fazer isso. Ah, mas por que não deixa só esse? Porque o not, ele não se sustenta sozinho, ele precisa de um auxiliar. E se esse auxiliar já cumpre a função de passado, você vai ter que cancelar a mudança que você fez e retornar para a forma de base. Vamos lá, vamos simplificar. Eu tenho they went. Então agora eu vou ter logo antes do verbo, eu vou ter o didn't. Tá vendo? Ou did not. Tá? A escolha é sua. Então a partir do momento que eu usei o didn't, ele já disse que o verbo estava sendo negado no passado. Eu não posso ter outra forma no passado, senão eu vou estar botando no passado duas vezes. Então o que é que eu faço? Eu vou lá na tabela e observo que o went é da forma de base go. Então, eu devolvo a forma comum para a frase. Então, didn't go. Vai sofrer alteração? Não. Porque o did, que está aqui dentro, serve para isso. Para dizer, ó, quem está aí na frente está no passado, tá? E tá sendo negado. Então, eles foram à festa semana passada, eles não foram à festa semana passada. Não esqueçam, passando para a negativa, antes do verbo, você usa didn't. E depois, ao invés de repetir, você vai lá na tabela e volta para a forma de base. Ok? Bom, continuando. Interrogative form. É mais simples aqui porque o auxiliar é did. Ele tem tradução não. Ele é só um auxiliar de suporte. Ele vem na frente da frase e ele só indica que é uma frase interrogativa e que está no passado. Novamente, se eu tenho auxiliar de passado, o verbo, ele não tem mais para quê, nem por que continuar na forma passada. O auxiliar já faz isso por ele. Então, you gave me the keys yesterday. Você me deu as chaves ontem. Então, gave é o passado de give. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar o did na frente da frase. Vou repetir tudo. Só que o verbo que estava no passado, ele volta para a forma comum. E no final, a gente não pode esquecer de colocar a nossa question mark. Interrogação. Não existe pergunta sem interrogação. Então, ó, did na frente. Você vai repetir quem estava. You. Você vai repetir isso aqui fazendo a conversão. Volta da passado simples para a forma de base. E repete o resto do texto, acrescentando a interrogação. Certo? E that's it. Por hoje é só, tá? E eu vejo vocês na próxima aula. See you next class.